Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, amém? Seja bem-vindo a mais esse vídeo aula. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, te encha, te encontre com a mais plena saúde, amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigada por tua graça, por teu mover, por tua unção, por tua doce amada presença. Paizinho amado, derrama do teu querido, do teu favor sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, revelada venha trazer entendimento ao nosso coração, que venhamos, Senhor, perseverar na tua fé, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém? Nós estamos no 6º módulo, essa disciplina é sobre fé, é a aula número 3. E o tema da nossa aula de hoje é a fé em meio a adversidades. E a fé em meio a adversidades fala de perseverança, firmeza, constância. Então, todos passam por adversidade. As dificuldades não se limitam apenas na vida do cristão. Porém, nós cristãos somos aperfeiçoados por nossas inúmeras situações e por nossa fé. Nas últimas décadas do século XX, se fortaleceu a tendência teológica que ensina os cristãos uma vida que é só vitória. Segundo esse tipo de pregação, o crente vence sempre. Então, sempre está vencendo. Essa teologia da confissão positiva produz muita frustração aos crentes. Essa frustração é resultado da anomalia do ensino que pode levar ao abandono da fé e à desconfiança em Deus. Por quê? Dessa maneira? Porque o cristão vence sempre e é só a vitória. E às vezes nós passamos por dificuldades que parece que o mundo vai desabar na nossa cabeça. E a gente pensa, como que vamos sair dessa situação? Mas o Senhor, nós temos que ter perseverança no Senhor e confiarmos na sua palavra que Ele vai nos conduzir. Vamos ver o exemplo de... o cristão está inserido num mundo que ele persevera enfrentando os desafios dia após dia sem privilégio. Em oração sacerdotal, Jesus não pediu ao Pai que tirasse os discípulos do mundo, mas que os livrasse do mal. João 17,15 fala assim, não oro para que vos tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe desse mundo. E Pedro, por sua vez, aconselha que a ardente prova não seja estranha aos cristãos. Em 1 Pedro 4,12 fala assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Além disso, ao analisarmos a vida dos profetas e os seguidores de Cristo em todas as épocas, concluímos ao mesmo tempo que os mesmos não tiveram privilégio algum. No livro de Hebreus, no capítulo 11, fala ali sobre os heróis da fé. Leia você em casa, tira lá um tempinho e leia esse capítulo para você ver o que os heróis da fé passaram. Passaram ali. Ele conta alguns testemunhos de algum. Então, portanto, a importância de se inserir em não deixar a fé diante da adversidade, pois as mesmas são participantes da vida de todo ser humano, quer seja cristão ou não. Então, é importante nós não deixarmos a fé quando vier a adversidade. Perseverar. Devemos entender que toda conquista gera sempre uma oposição. Veja o exemplo de Isaac, E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava e engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam. E todos os poços que os servos dos seus pais tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulhavam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Quem fez ele poderoso? Deus, O Senhor. Mas o que Isaac poderia ter visto naquela linha? Quando ele falou isso, essa adversidade, a parte do menor de vós, os filisteus tendo inveja dele, Isaac ele poderia se deixar influenciar pelas circunstâncias daquele momento, onde tudo estava difícil, onde o povo passava fome e escassez. Mas Isaac tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele, que ele seria muito grande sobre a terra. Não é assim a palavra que tem? Quem tem uma palavra de Deus na sua vida? Eu tenho sobre a minha vida. E por isso não deixou-o abater. E cheio de ousadia
e fé em Deus semeou em uma terra árida e infrutífera. E as Escrituras dizem que ele prosperou abundantemente. O maior tesouro daquela época, do homem naquela época, que morava no deserto, era a água. E Isaac tinha herdado muitos poços do seu pai. E isso causou muita inveja aos filisteus. Todos que os mesmos entulharam os poços que encherem de terra. Não importam quais são os projetos de alguém, sempre haverá quem queira te prejudicar. A palavra de Deus diz que a inveja é tão terrível que chega a secar os ossos. Lá em Provérbios 14:30 diz assim, ó: o sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Gente, é terrível isso, né? Somos assistidos o tempo todo pelo mundo espiritual e por isso os demônios irão usar as pessoas em situações para abalar a nossa fé, nos fazendo parecer. Mas Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza, por isso nós devemos descansar na sombra do Onipotente. Somente nele encontramos descanso. Isaac sabia mais do que ninguém que as adversidades que temos, né, temos um Deus que é conosco protetor, nosso guardador, nosso guardião. É Ele que nos leva a caminhar em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Né? Nós podemos ver tudo isso na palavra do Senhor, né? Em Tiago 1, versículo 2 e 3 diz assim, ó: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, se nós pedimos paciência, diz, ai, Senhor, a gente não fala assim, ai, Senhor, dá-me paciência, né? Então, o que a gente pode ver? Quando caídes em várias tentações, é produzido paciência. Às vezes nós mesmos pedimos, né? Para que tudo debaixo dos céus existe um propósito e para cada coisa existe um tempo. Lá em Eclesiastes 3:1 fala: ninguém está isento de passar por dias maus. Todos nós, sendo cristãos ou não, passamos por adversidades, mas nenhuma prova é eterna. Mas para que chegamos à medida de varão perfeito e nos tornamos imagem e semelhança de Cristo Jesus, passaremos por batismo de fogo que conhecemos por provações. Quem falava de batismo de fogo, né? João Batista, quando nós aprendemos lá sobre fé, né? João Batista falava o quê? Que eu batizo com água, mas virá um após mim que batizará com o Espírito e fogo. E diz assim lá em Mateus 3:10, que diz assim, ó: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Então, Deus tem prazer de nos ver. Ele tem prazer de nos ver prosperar. Ele tem prazer de nos ver ser abençoados, porque Ele é abençoador. Ele não tem prazer de nos ver sofrer. Mas Ele usa os métodos para nos fortalecer e nos abençoar e nos aprovar. Amém? O maior batismo de fogo foi quando Jesus decidiu se entregar como oferta pelas nossas vidas, nos libertando e nos trazendo vida. Que diz assim, ó: Jesus, mesmo sendo Deus, se fez homem, sentiu dores, cansaço, tristeza e adversidades, mas Ele tinha um foco naquilo que Deus Pai tinha entregado a Ele. Deus Pai confiou a humanidade nas mãos de Jesus e Ele foi aprovado quando consumou a sua obra redentora na cruz. Portanto, nossa fé não pode depender das estações da vida. Nossa fé vem de Deus e Ele nos garantiu a vitória através do seu sacrifício, derramado todo o seu sangue na cruz do Calvário, nos fazendo mais do que vencedores. Amém? Então, nosso comportamento diante da adversidade nos prediz se seremos aprovados ou reprovados. Coisas como murmurações, brigas
insatisfações e pensamentos contrários, nos remetem fracasso. Alguém que sabe se portar em meio ao deserto será conduzido pelo Espírito Santo ao lugar de vitória. Está lá em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Amém? Se esse versículo estivesse ao contrário, por exemplo, todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, seria mais fácil cumprirmos a Deus, culparmos a Deus pelas nossas decisões. Não seria mais fácil, né? Mas não, falou ao contrário. Por causa das nossas decisões erradas, porque ele seria o responsável pelo nosso fracasso. Mas Deus nos dá uma chave para podermos sair dos desertos da vida, que se chama dependência. Se não somos dependentes de Deus, automaticamente estragamos e entregamos a derrota, né? Nos entregamos à derrota e por isso devemos ter fé e pedir sabedoria a Deus para entendermos o propósito acerca das provas e das adversidades. A tribulação, ela pode trazer desânimo, mas devemos lembrar das palavras de Paulo aos Romanos, que diz assim, ó, em Romanos 5, de 1 ao 5, que diz assim, ó, portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pelo acesso pela fé. E esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos com confiança plena na glória de Deus. Mas não somente isso, como também nós gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu poder, o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. O que o Senhor está falando para nós, né? Que todas as coisas, uma vai encaixando a outra, né? Ali, ó. Mas não somente isso, mas como também gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o que nós estamos fazendo, né? Indo pela fé para termos o quê? Um caráter aprovado de Cristo Jesus, o caráter implantado de Cristo Jesus no nosso coração. Que essa perseverança venha ser conosco. Que no meio dessas nossas adversidades que a gente passa, lutas constantes, todos os dias. Até dá a impressão que todos os dias a gente tem que matar um leão, né? De tanta luta que tem. Mas isso traz o quê? Perseverança na nossa vida. Traz o aperfeiçoamento do Senhor em nós. Amém? Então, sedes firmes. Ficais firmes, né? Porque se nós ficarmos firmes, o Senhor vai nos aprovar. E aí nós somos testados por fogo. Esse é o batismo do fogo, né? De Jesus Cristo, quando quando João Batista falou lá em Mateus. Amém? Essa é a palavra que nós temos para hoje. Que a nossa fé tem que estar firmada. Não deixar que essa tribulação, essa adversidade chegue no nosso dia. Eu sei que nós estamos passando por dias muito difíceis. E talvez vamos passar ainda por dias difíceis. Talvez até que essa pandemia acabe amanhã. Né? Mas só que o estrago que ela deixou de fevereiro até agora, ou de março, né? Foi quando nós paramos realmente, de março até agora, nós sabemos que nós vamos ainda pedalar mais um pouquinho para estar conseguindo isso, conquistando isso novamente. Mas o Senhor é conosco, não deixa que a fé venha te abalar, não deixa que a fé venha morrer em você. Use a sua fé para estar firmado no Senhor. Amém? Porque o Senhor vai nos encontrar aprovado diante dele. Amém? Essa é a palavra que nós temos hoje para você. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você depois me manda um joinha assim, ó. Lá que eu vou gostar. Um recadinho que eu vou responder todos eles. Tá bom?
Fica com Deus, que você tenha uma boa semana, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa. Não esqueçam jamais de ler a Bíblia, se aperfeiçoam lá na Bíblia, na palavra do Senhor. E eu vou dizer uma coisinha para vocês também aqui em relação à Bíblia. Não esqueçam de ler a Bíblia quando eu falo isso, que eu falo todas as aulas. É porque daqui uns dias, quando vir a grande tribulação, a Bíblia pode ser tirada, né? A palavra do Senhor diz que ela vai ser recolhida, vai ser tirada do nosso meio. Então, se nós lermos a Bíblia, isso vai ficar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né? Gravadinha aqui dentro, gravada aqui dentro do nosso ser. E daí, quando vier as diversidades, nós podemos estar falando, ou até mesmo por agora, né? Porque nem todo tempo você está andando com a Bíblia na mão. Você pode andar com a Bíblia na bolsa, ou os homens têm o hábito de andar com a Bíblia no carro, mas na mão não temos o hábito de andar com ela. Então, daí vem a diversidade, da gente vai lá desfolhar a Bíblia assim? Não, né? Então, tenha ela aqui no seu pensamento. Porque se você tem ela aqui no pensamento, você pode, né? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu confio no Senhor, eu sou mais do que vencedor. O Senhor Jesus Cristo falou que eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Estão entendendo? Então, isso vai ter que estar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, aqui dentro de nós. Amém? Até a próxima aula. E em nome de Jesus Cristo, que você seja abençoado. Nós amamos vocês. Amém?